Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Nessa semana a gente vai estudar sobre obrigações em família. Lição de número 9, a gente já está caminhando para o final do trimestre este que a gente está estudando sobre a família. O nosso texto bíblico dessa lição, ela se encontra em Colossenses, capítulo 3, os versículos 18 a 21, que eu vou ler com vocês, tá? E diz o seguinte: Esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristão. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Tá? O nosso destaque também é nesse versículo de Colossenses 3:20. E no versículo 21 fala o seguinte: Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Então, a nossa lição de hoje, a gente vai falar sobre algumas obrigações que existem para a família, tanto para os filhos como para os pais em geral. Tá? Qual é o objetivo da nossa aula? Informar que temos obrigações na família, explicar que a obediência é um estilo de vida, ensinar que temos obrigações espirituais na família. A nossa introdução vem falando o seguinte: quando começamos a pensar em obrigação, vem logo aquele pensamento em nossa cabeça: que coisa chata! Eu imagino vocês aí, quando o pai fala para você fazer alguma coisa, você fica: ai, nossa, que coisa chata! E por aí vai, né? Mas para vivermos neste mundo sabiamente, há coisas que precisamos fazer, principalmente dentro da nossa família. A nossa lição, ela vem tratando a respeito das obrigações em família, tanto de coisas mínimas dentro da sua casa, como quando você acorda, arrumar sua cama, se a sua mãe ou pai te dá tarefas em casa, você tem que obedecer e realizá-las, tá? São coisas mínimas, mas que isso vai ajudar a sua família em todos os sentidos. Tipo, se a sua mãe trabalha, qual é a sua obrigação dentro de casa se você ainda não trabalha? Limpar a casa, lavar a louça, lavar o banheiro. São suas obrigações como filho. Deus nos entregou algumas obrigações para serem cumpridas. Aí é no contexto geral. Deus nos entregou. Qual é o papel nosso aqui? Qual é o papel da família na sociedade? No ponto 3 da nossa lição, nós iremos falar sobre isso. E é necessário saber qual é o papel da família nesse mundo. O nosso primeiro tópico da lição vem falando o seguinte: filhos, direitos e deveres. Vocês sabem que nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. A lista de direitos de vocês é gigantesca, mas também vocês têm deveres. Como qualquer cidadão, a gente tem os nossos direitos, a gente pode ir para onde nós quisermos, mas vocês também têm deveres que têm que fazer dentro da sua casa. Na nossa lição fala assim: pegue uma folha de papel e liste nela todos os direitos que você acredita ter como filho. Se você for fazer isso na sua casa agora, você vai ver que você tem muitos direitos. Vai perder assim de vista. Mas, será que como filhos apenas temos direitos? Eu como filho, você como filho. Será que você só tem direito? Mas na nossa sociedade a gente também tem alguns deveres, né? Certamente que não. Enquanto a lista de direitos é bastante extensa, a lista de deveres é bem pequena, mas não por isso menos importante, tá? O seu papel dentro da sua casa, o principal deles, como filhos e servos do Senhor, é ser obediente aos seus pais. Obedecer não é algo fácil, mas o seu papel principal é de ser um filho obediente. Ah, mas para que isso? Porque a obediência demonstra amor e submissão, e devemos isso aos nossos pais e também a Deus.
No ponto 2 da nossa lição, vem falando o seguinte: obediência, um estilo de vida. Falar de obediência, né? Ah, você tem tal hora para chegar em casa, você tem tal hora para fazer isso, você tem que limpar a casa. E você, como filho, você deve ser obediente. Quantas vezes você já se queixou por ver-se obrigado a acatar uma decisão ou uma ordem de seus pais? E você fica lá meio com vontade de fazer, sem vontade de fazer, fica meio bravo, essas coisas. Mas, como filhos, vocês devem ser obedientes. Mas o Senhor Deus também, em Colossenses, né, registrado por Paulo, fala o seguinte: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Tem determinadas situações que você pode analisar e ficar, mas isso aqui é injusto, tá? Então, o Senhor Deus também dá um conselho para os pais, para não fazer coisas extremamente exageradas, tá? Para não irritar os filhos. Imagine que chegará um momento em que você será sujeita a outras autoridades, como um chefe, por exemplo. Quando você está na sua família, os pais te dão uma ordem, você obedece, ou não. Tem alguns filhos que são desobedientes, mas a ordem do Senhor é para sermos obedientes, para que os nossos dias se prolonguem sobre a terra. Mas, e isso é um caminho para que nós vivamos em sociedade sem muitas intrigas, sem muitas brigas, porque chegará um momento que você não vai estar mais sujeito ao seu pai ou à sua mãe. Você vai estar sujeito a outras autoridades, ao seu chefe, ao seu patrão, a um colega de serviço que vai te orientar essas coisas. E se você não aprender a ser obediente já desde pequeno em família, imagine quando você for trabalhar em sociedade. Aí, nossa aula, ele deixa pra gente também a parábola dos 2 filhos. Eu não sei se vocês a conhecem. Está registrada em Mateus capítulo 21, dos versículos 28 a 32. Jesus contou a parábola de 2 irmãos, que ao receberem um pedido do seu pai, cada um respondeu conforme a sua vontade. Vocês que têm irmãos aí, imaginem. Tipo, ele deu uma ordem e um dos filhos falou que ia fazer e o outro falou que não ia fazer. Aí, né, no dia seguinte em que eles deveriam executar a tarefa, o filho que falou que não iria fazer percebeu que aquele era o seu dever como filho e, movido pelo amor ao pai, resolveu atender ao seu pedido. E o outro que disse que ia fazer acabou não fazendo. Você já se sentiu como esse rapaz algumas vezes? Como se o pai te dá uma tarefa, você fala que não vai fazer, mas em determinado momento do caminho você percebe que, opa, acho que é melhor eu obedecer, vai saber o que vai acontecer? Será que isso já aconteceu com vocês? Saiba que o Senhor se agrada quando voltamos atrás das nossas decisões erradas e nos colocamos prontos para obedecê-lo. Que a obediência seja um estilo de vida para você. E qual é o papel da família? Quanto à obediência, se você como filho, você tem que ser obediente aos seus pais. E qual é o papel da família nisso tudo? Em Marcos capítulo 16, versículo 15, eu acredito que boa parte de vocês conheçam, é o Senhor deixando uma ordem aos discípulos para ir de pregar o evangelho a toda criatura. E a família também, ela tem que cumprir esse papel, pois somos todos membros de uma só família. E é desejo de Deus que essa família cresça mais e mais. Para isso, Ele conta com a sua decisão de obedecer ao seu chamado. Deus tem um plano especial para que a família seja um instrumento a fim de abençoar o mundo. E é por isso que a família possui um papel importante na pregação do Evangelho ao mundo. Imagine que você é exemplo
Na sua casa, seu pai manda fazer alguma coisa, você obedece, acata. E o seu vizinho observa isso. Nossa, aquele pai, aquela mãe sabe educar perfeitamente seu filho. Ele tem um filho obediente, tá? Somos exemplos para o mundo. Assim como você possui obrigações dentro da família, a sua família tem obrigações muito importantes diante de todo mundo para levar a palavra de salvação, fazendo com que as outras famílias sejam abençoadas em outros lugares. Esse é o nosso papel quanto família, de nós também levarmos a palavra do Senhor, de pregarmos o Evangelho em todo tempo. E para nós finalizarmos, viver em família não é uma tarefa fácil, tá? Todos nós temos as nossas famílias e nós sabemos a dificuldade que é. Mas sempre que lhe parecer algo ruim, por conta das diferenças, lembre-se de que a sua família foi escolhida por Deus para ser a sua primeira escola, onde você aprenderá as lições da vida. Sabendo do seu papel e cumprindo o seu dever, você estará contribuindo para o bem-estar do seu lar e para que o plano de Deus se cumpra em sua casa e em sua família. Então, o seu lar, a sua família é a sua primeira escola. Tá? Se seus pais ensinam a você a fazer determinadas tarefas, isso é só um primeiro passo para a sua vida em sociedade, que você vai ter um patrão, você vai ter que ser obediente ao seu patrão. Em determinado momento da sua vida, você também vai ser um líder, você vai ter que saber trabalhar com seus liderados. Então, a família é só a sua base para a sua vida em sociedade. Que aí, além disso, ainda nós temos uma missão, que é de pregarmos o Evangelho a todas as pessoas. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Tenham uma excelente semana. Que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês sempre. Que Deus nos guarde, nos livre e que possamos sair dessa pandemia firmes e fortes na presença do Senhor. Que Deus abençoe vocês.